palavra da salvação, amém? Então nos ajude nesse propósito. Glória a Deus. Irmãos, nessa noite eu quero ministrar uma palavra sobre o que fazer no dia mau. Alguém aqui já enfrentou um dia mau? Ok, quase esqueço os adolescentes, né? Os teens podem ir lá, hoje com a Vanessa, é isso? Ok, senão eu arrumo briga com eles no final do culto. Podem lá os adolescentes, seguir a Vanessa. Mas se algum deles estiver num dia mau e quiser ficar por aqui, não tem problema. Tem mais adolescentes aí? Incentive eles a irem. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos ler esse texto lá em Efésios 6, verso 10 ao 13, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, nós apresentamos diante de Ti nessa noite a Tua palavra, que ela seja realmente um divisor para as nossas vidas. Queremos andar em fé, queremos vencer as artimanhas do maligno que se levantam contra nós. Sabemos que o dia mau, Senhor, é inevitável, todos nós passaremos, mas a graça do Senhor nos sustenta, a graça do Senhor é o que nos basta. Por isso, dá-nos revelação, dá-nos entendimento nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Irmão, sabe por quê que a Bíblia diz que nós precisamos ficar firmes no dia mau? É simples, porque no dia bom tudo é fácil, não é verdade? Pode isso. No dia que está tudo bem, no dia que as contas estão pagas, você fica mal, sim ou não? Não, você fica de boa, você fica tranquilo. No dia que os seus filhos estão bem, o casamento é só love, você fica como? Tranquilo. No dia que não há nenhuma ameaça no seu trabalho, do seu chefe, nenhuma ameaça ali dos colegas, você fica como? Tranquilo, em paz. Mas há uma grande verdade: todos nós passaremos um dia mau. Todos nós passaremos por circunstâncias que não são boas, que são difíceis, e que muitas vezes nem sabemos como reagir ou como nos posicionar diante de um dia assim. Então preciso saber que há dias que os ventos mudam, sim ou não, irmãos? Há dias que a pressão ela aumenta, tem dias que a chapa esquenta, não é mesmo? Dias difíceis, dias que você vai orar e parece que Deus não está ouvindo a sua oração, dias que você vai compartilhar a sua situação com outros e parece que você não é compreendido. Esse é o dia mau, dia de tribulação, dia muitas vezes de provação, dia de luta. Mas são nesses dias que nós precisamos aprender a ficarmos firmes. Diz aí para o seu irmão: o dia mau é o dia que você precisa aprender a ficar firme. Amém, querido? Porque no dia bom, no dia da festa, no dia da alegria, no dia da novidade boa, você está em paz, não precisa de nada. Mas no dia mau, nós precisamos que o Senhor nos sustente. Nós precisamos aprender a ficarmos firmes, é nesse dia.
Que é o dia do quê? É o dia que você se decepciona com alguém. Alguém aqui já se decepcionou com alguém? Com uma pessoa? Nesse dia você tem que ficar firme. Amém, querido? O momento que você tem de fraqueza, ou que você erra em algo que não podia errar, ou talvez alguém que te ligou e aquele telefonema bateu a sua alma, uma má notícia que chega, uma afronta de alguém contra você, ou uma mentira que dizem ao seu respeito, uma perseguição que vem contra mim, ou contra a sua vida. Bem-vindo, esse é o dia mau, e você precisa saber lidar com ele, porque esse é o dia que o inferno vai conspirar contra você, para que você pare, para que você não avance. Mas saiba, querido, a palavra do Senhor para nós é que retroceder não é uma opção. Amém, querido? O Senhor não se agrada daqueles que retrocedem, mas sim daqueles que avançam. Então erga a sua mão e diga assim: eu avançarei. Amém, querido? Então, se em algum momento o diabo se levanta contra a sua casa, às vezes está tudo indo bem, mas do nada parece que a chave vira. Começa a vir problemas em casa, problema no trabalho, alguma questão na sua saúde, ou nas finanças, ou nas suas emoções, e você precisa saber lidar com esse dia. Esse não é o dia que você então tem que sumir da igreja, ou se afastar de todo mundo. Não. Então precisamos aprender como que devemos enfrentar o dia mau, como que devemos enfrentar o dia que as circunstâncias desfavoráveis chegam nas nossas vidas, o dia que você não estava programado para aquilo, mas acontece. É um dia de revés, um dia de luta. Então, em primeiro lugar, quando o dia mau vem, surge, você não deve desistir. Diga: no dia mau, eu não posso desistir. Eu vou além, querido. No dia mau você não tem direito de desistir. Amém? Por quê? Porque o Senhor está com você. Lá em Efésios 6:11 diz assim: revestir-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então você precisa entender, querido, que o diabo vai preparar ciladas contra a sua vida, contra a minha vida. Ou você acha que o diabo está feliz com a sua família unida? Você acha que o diabo se alegra em ver o casal unido, só love e amorzinho? Não. Em algum momento pode ser que o inimigo se levante. Amém, querido? O diabo não se alegra em ver na família a unidade, não se alegra em ver na sua vida o sustento e a provisão e a prosperidade de Deus, não se alegra em ver você saudável, bem, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Esse é o alvo do inimigo. Então nós que somos filhos de Deus, precisamos entender que o diabo não está feliz com a gente, ele não está feliz com você, ele quer o seu mal, ele quer a sua derrota, ele quer ver você desistindo. Então o dia mau é o dia que você não pode olhar para trás, amém? Porque a tentação vem. A tentação do dia mau é o que? É chutar o balde, sim ou não? No dia mau a tentação é você deixar de servir a Deus. No dia mau a tentação é de você não fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então são dias onde nós precisamos ter muita cautela, até nas decisões que nós tomamos. Sabe, querido, dia mau é o dia que você tem que avaliar bem o que você vai falar. Amém? Avaliar bem qual que vai ser a sua decisão. Na verdade, dia mau nem é momento de você decidir nada.
É hora de você parar e se posicionar, aprender a se posicionar em Deus, porque precisamos fazer resistência ao inimigo. A palavra diz que quando nós resistimos ao diabo, o que acontece? Ele foge de nós. Então, como podemos ver aqui nesse texto, o inimigo, ele vai sim querer armar ciladas nas nossas vidas. Outra versão diz que são os ardis de Satanás, armadilhas, sutilezas, arapuca do inferno, para gerar em você uma instabilidade. E em momentos assim, você precisa saber se posicionar segundo a palavra de Deus. Posso ouvir o amém? Então você precisa saber que no momento de dia mau, cuidado com as decisões que você vai tomar. Amém? Porque em dias maus, muitos decidem equivocadamente. Tomam decisões precipitadas. E aí vão enfrentar consequências de ter, no dia mau, escolhido errado, se posicionado equivocadamente. É interessante que os livros de liderança dizem que um líder não deve tomar decisões importantes no calor de um momento. Então, se você hoje está em dias de pressão, dias difíceis, dias maus, primeiramente, cuidado com as decisões que você vai tomar. Não tome decisões com as emoções conturbadas. Amém, querido? Ou seja, não tome decisões que são sérias no momento ali onde você está com sangue quente. Sabe como é que é? Isso acontece, isso no casamento. Aquele momento que o casal está tendo DRs frequentes. Cuidado, não decida nada. Amém? Não decida. Você tem que buscar o Senhor. Amém, querido? Porque muitas vezes, diante da pressão, isso é importante, querido. Muitos diante da pressão, eles querem fugir da pressão. Ou seja, eu estou aqui passando por esse momento difícil, o que eu posso fazer para sair daqui? Mas há pressões que vêm, que você precisa aprender a suportar. Amém? E não tomar decisões erradas. Sabe, nós temos visto, irmãos, muitas vezes, né, suicídio, pessoas jovens se matando. Você tem visto isso nos noticiários? O que é isso? É a pessoa passando por um dia mau. E ela avaliando, como é que eu saio disso? Como é que eu saio dessa pressão? E como ela não encontra lugares para ir, ela pensa, já sei, vou tirar minha própria vida. Porque é a forma que ela enxerga que há um escape. Por isso, cuidado nas suas decisões, amém, querido? No dia mau, avalia bem, vai com calma, sabe, não deixa as emoções decidirem, não tome decisões no calor de um momento, cuidado com as palavras que você vai falar no calor de um momento, isso é algo sério, amém? Então o que o diabo faz? Ele arma ciladas para você tomar decisões com a cabeça quente, debaixo de pressão. É isso que o diabo faz. Por quê? Porque ele sabe que se você tomar decisões debaixo de pressão, você tem uma grande probabilidade de tomar decisões certas ou erradas? Erradas. E é isso que o inimigo quer na sua vida, querido. Sabe quantos casamentos que acabaram porque um momento de sangue quente ali, onde a chapa esquentou e não soube falar, não soube decidir, não soube conversar. Isso é algo muito sério. Às vezes no ambiente de trabalho, uma situação ali difícil, e não soube se posicionar da maneira correta. Cuidado com as arapucas do inimigo. Cuidado. Portanto, eu preciso entender que a minha alma é a sede das minhas emoções. E por isso ela vai receber todo tipo de ataque do inimigo. Algumas semanas atrás, nós falamos aqui, ministramos sobre a batalha da mente. Quem veio aqui nesse culto ouvir essa palavra?
Então o diabo, ele vai atacar sempre na nossa mente, trazendo pensamentos, mas ele não traz pensamentos dizendo, o seu casamento vai acabar. Ele vai trazer como? O meu pensamento vai acabar, o meu casamento vai acabar, ou o meu casamento acabou, ou os meus filhos não querem me ouvir. Então, o inimigo, ele sempre vai trazer na primeira pessoa. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Sugestões do inimigo dizendo, minha empresa vai fechar, ou o meu filho vai morrer, ou essa enfermidade vai me matar, são sugestões do inimigo. Ou o pensamento do tipo, eu nunca vou conseguir pagar essa dívida. Vai conseguir sim, em nome de Jesus, amém? Mas são pensamentos que vêm para fazer o que? Deixar você mal, para baixo, o dia mal. Então, eu estou aqui hoje para dizer o quê? Que essa é uma grande mentira do diabo, amém, querido? Então se posicione naquilo que é a verdade de Deus para a sua vida, porque o diabo, ele quer ver você encurralado, ele quer ver você sem saída, sem como tomar decisões corretas. Ele quer fazer você parar, desistir da vida, retroceder da sua caminhada com Cristo. Ele quer parar a obra de Deus em sua vida. Por isso você precisa abrir os seus olhos espirituais e entender. Presta atenção nisso, querido. Algumas vezes certas coisas vão piorar na nossa vida antes de melhorar. Pastor, fiquei 21 dias orando pelo meu casamento, jejuando, pela minha casa, pela minha família, mas só piorou. Não é, querido, é porque o inimigo sabe, a sua oração está surtindo efeito. Então o que está ao alcance dele fazer, ele vai fazer, mas a derrota dele é certa em nome de Jesus, porque em Cristo você é mais que vencedor. O que você não pode fazer é o que? Desistir. Você não pode parar, você não pode retroceder. Então, não desista do seu casamento, querido. Não desista. Persevera. Amém? Não desista dos seus negócios, daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Fala, Senhor, eu creio, o Senhor há de me suprir, o Senhor vai me dar criatividade, novas ideias, o Senhor vai ampliar os meus horizontes, o Senhor vai me dar novas direções. Você precisa crer nisso. Sabe, o diabo quer que você desista do curso que você está fazendo, da faculdade que você está fazendo, dos projetos que você tem tido. Talvez se você lidera, o diabo quer que você pare de liderar, desista de liderar. Ele quer que você desista da sua família. Então sabe, ele só está fazendo isso com você para quê? Para que você não continue no caminho do Senhor, mas para que você pare, para que você desista, para que você retroceda. É interessante, irmãos, com Jó, porque Jó, ele literalmente viveu um dia mau. Tudo de ruim aconteceu na vida dele em um só dia. Então, em um só dia, Jó perdeu seus funcionários, Jó perdeu os rebanhos, depois de uma ventania, derrubou a sua casa, os seus filhos morreram, e por fim, a própria saúde de Jó foi afetada. O diabo só deixou a esposa, porque a esposa não estava sendo uma mulher de Deus na vida dele. Pelo contrário, ela falava, Jó, amaldiçoa esse teu Deus. Por isso que eu acho que talvez, né, o inimigo deixou ela ali. Mas é interessante que Jó, ele dá uma resposta. Jó 1:22 diz isso: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quando os amigos de Jó foram embora, quando a sua esposa falou para ele amaldiçoar a Deus, ele abandonou a sua fé, sim ou não? Não. Ele deixou Deus de lado, sim ou não? Muito pelo contrário, ele faz uma declaração muito forte aqui em Jó 19, verso 25, que diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Olha para cá, querido.
no dia mau, fica firme. Amém? Fica firme. As circunstâncias dizem o contrário, as suas emoções dizem o contrário, mas nós andamos pela fé na palavra de Deus. Por isso renove o seu espírito. Lá em Tiago 4, verso 7 diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E sabe, querido, o diabo só tem uma chance de vencer. Pergunta assim: qual é, pastor? É quando você desiste. É quando você para. É quando você, que nem naqueles desenhos animados, né? Levanta a bandeirinha branca, já viu? É da sua época. Ou seja, eu desisti. Eu não aguento mais. Aí o diabo vence. Fora isso, se você ficar firme, quem vai recuar é o inimigo, querido. Você crê nisso? Por isso renove o seu espírito em Deus. As pressões estão vindo, as ameaças estão vindo, os problemas têm vindo, o inferno se levantando contra você. Não desiste, permanece firme e constante naquilo que você crê que é a palavra de Deus sobre a tua vida. Essa é a resposta que nós damos. Se há algo, se é uma palavra que o Senhor colocou no seu coração, você não pode sair do lugar que Deus te colocou, ou rejeitar a palavra que Ele te deu. Então diga assim: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Amém, querido? Você fica firme. Hebreus 10, 38, 39 diz: todavia o meu justo viverá pela... e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Olha para cá, querido, eu sei que não é fácil. Eu sei que há momentos que são difíceis. Mas sabe, não chuta o balde. Eu sei que é mais fácil chutar o balde. Eu sei que é mais fácil romper. Eu sei que é mais fácil você largar as pessoas, mas esse não é o modus operandi de Deus, amém, querido? Não abra mão da sua família, não abra mão do seu casamento, não abra mão daquilo que Deus te deu. Se você sabe que é Deus que te deu, não abra mão do seu chamado, não abra mão do seu ministério, não abra mão do negócio que o Senhor te deu, porque o dia mau, deixa eu te contar, ele vai passar, amém? Ele vai passar. E quando esse dia mau passar, você vai permanecer, aleluia. Você vai ficar firme no Senhor. E verá assim o favor e a mão de Deus se manifestando sobre a sua vida. Quantos creem nisso? O que mais? O que fazer no dia mau? Segundo, no dia mau, não lute contra as pessoas. É tremenda essa revelação do apóstolo em relação ao dia mau. Então no dia mau, o que ele está dizendo? A nossa luta não é contra carne e sangue, de forma alguma. Então ele chama a nossa atenção para a nossa verdadeira guerra. E a nossa guerra não é natural, amém, querido? A nossa guerra é uma guerra espiritual. O problema é que muitas vezes nós queremos ser naturais demais, quando nós estamos passando por momentos que precisamos ser espirituais. Sabe, querido, eu sei que nem tudo é demônio, amém? Eu sei, nem tudo é demônio. Às vezes há coisas que acontecem nas nossas vidas que é consequências de decisões nossas, ou circunstâncias desse mundo. Mas cuidado também para achar que nada é o diabo. Você precisa entender, nós estamos numa batalha espiritual. Há uma guerra espiritual acontecendo que nós não vemos. Você não vê, você não enxerga, mas ela existe. Existe ou não existe? E você precisa equipar-se em Deus para saber lidar com essas guerras, com essas batalhas espirituais. Efésios 6,12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é contra seres humanos,
A sua luta não é contra o seu chefe, nem contra o seu marido, nem contra os seus filhos, nem contra a sua esposa. Não. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a nossa tendência, quando vem os ataques do diabo, e o dia mau se estabelece na nossa vida, qual que é a nossa tendência? Colocar a culpa nos outros, sim ou não? A nossa tendência é essa. Quando o inimigo se levanta, aí nós queremos colocar culpa do que está acontecendo na nossa vida em outros. E é nessa hora que o diabo começa a lançar setas de pensamentos malignos na nossa mente, nos fazendo então guerrear ou lutar contra as pessoas. Então, pensamento que vem qual? Isso é culpa do meu cônjuge, isso é culpa do meu marido, isso é culpa da minha esposa. Quando vem esse pensamento, você rejeita em nome de Jesus. Amém, querido? Mesmo que seja verdade, você rejeita. Por quê? Porque senão isso vai atrapalhar teu casamento. Amém? Eu estou passando por tudo isso por causa do meu filho. Não se posicione assim. Não fale isso para ele. Amém? O meu líder que não gosta de mim, por isso então que eu estou passando por essa luta. É o meu chefe que está me perseguindo. Ou muitos se culpam a si mesmo. Como que eu pude fazer isso? E muitas vezes entram até mesmo no momento ali de ficarem magoados consigo, ou até mesmo depressivos. Então nessas horas, ao invés de lutarmos, como a palavra diz, contra Satanás, nós colocamos o foco nas pessoas. Diga assim: o meu foco não pode estar nas pessoas. Porque o inimigo vai trabalhar assim, querido, para você colocar o seu foco nos outros. O problema sempre é os outros. Não, o problema é minha esposa, porque se ela fosse assim ia dar certo. Não, o problema é meu marido, porque se ele fosse assim ia dar certo. Não, o problema aqui são meus filhos. Não, é o líder, é o pastor, é o chefe, é todo mundo, menos eu. Ou muitas vezes eu. Muitos se culpam. Mas cuidado, querido, que às vezes o diabo já está aí fermentando tantos pensamentos na sua mente que você nem consegue perceber a batalha espiritual que você se encontra. Então cuidado, porque o alvo do inimigo qual que é? É quebrar relacionamentos. Quebrar relacionamentos. Deixar as pessoas para baixo, desanimadas. É interessante que o Dr. Martin Lloyd Jones, ele afirma algo sobre isso. Ele diz assim: o diabo e todos os poderes e forças subsidiários que agem sob o seu comando e que se acham sob a sua direção e o seu domínio, têm somente um único objetivo central. Qual que é? Destruir a obra de Deus. O Senhor está fazendo uma obra na sua vida, querido. Você não percebe. Mas sabe, o simples fato de você estar numa igreja, o simples fato de você estar congregando, o simples fato de você ser um filho de Deus, você precisa entender que o diabo, ele está planejando artimanhas contra a sua vida, ciladas contra a sua vida. É normal, amém? Agora você tem que viver com medo então? Sim ou não? Não, maior é o que está em nós do que o que no mundo está. Agora, não podemos ignorar os ardis do maligno. Ele continua dizendo: por isso a sua tática principal sempre consiste em causar confusão, problemas e caos. Portanto, acima de tudo, o mais, a sua suprema ambição é separar de Deus o homem e fazer o que está ao seu alcance para impedir o homem de adorar a Deus, de obedecer-lhe e de viver para a sua glória. Sabe qual que é o maior alvo do inimigo, querido? Olha para cá. Quando ele coloca ciladas e nós caímos nelas, é pausar a obra de Deus na sua vida. É interessante isso. Às vezes o casal está firme, vindo para a igreja, buscando ao Senhor. Aí eles passam por uma luta, para de vir na igreja. É ou não é verdade? Para de estar na cela.
A pessoa está lá, firme, buscando, falando, eu quero mais de Deus, eu quero avançar, aí se inscreve para o encontro, aí do nada acontece algo, sei lá, perde alguma coisa no trabalho, alguém se levanta contra, uma perseguição, aí você fala, puxa, não é possível, o que está acontecendo na minha vida? Olha para cá, querido, é porque o diabo já está percebendo que alguma coisa boa está vindo para você, alguma porta se abrindo diante de você, ele está percebendo, alguma coisa vai acontecer, Deus está se movendo ao seu favor, ele está percebendo os anos ao seu redor, então, opa, eu vou fazer algo contra ele, para que ele pare, para que ele desista, e muitos desistem, muitos param, e muitos então começam a ter problemas de relacionamentos com as pessoas, achando que são as pessoas que se levantam contra elas, mas não, é o inimigo. Por isso então nós sabemos, como o próprio texto fala, que nós temos aqui classes, né, de espíritos malignos, de forças do mal. Então sabemos que tem os principados. Quando Daniel estava orando, você sabe, ele orou e jejuou durante 21 dias, e ele estava ali orando, mas veio um principado resistir à sua oração, o seu clamor ao Senhor. Então esse principado aponta para o primeiro escalão. Em toda a cidade existe um príncipe estabelecido por Satanás para guerrear contra nós, mas nós venceremos, você crê? As potestades referem-se a um certo nível de demônio que produz fortaleza na mente das pessoas. E sabe, querido, muitas vezes essas fortalezas nos impedem de enxergar aquilo que Deus tem para nós. Aos dominadores, esse terceiro nível é representado por aqueles demônios que atuam no nível mais específicos e mais baixos. Eles atuam dentro de ambientes, espíritos dominadores, que entram em lares, que entram em empresas, trazendo sobre as pessoas confusão, trazendo sedução. Precisamos ficar atentos, vigilantes. E as forças do mal, que são os espíritos que possuem as pessoas, ou até mesmo oprimem as pessoas. Então é um fato, e o próprio apóstolo Paulo aqui ele cita a respeito disso. Então no dia mau nós temos que discernir, presta atenção nisso, no dia mau você tem que discernir que está acontecendo uma movimentação espiritual contra a sua vida. Você tem que perceber isso. Posso ouvir um amém? Então no reino do Espírito, querido, não há neutralidade, não há neutralidade, sempre alguma coisa está acontecendo. O mundo espiritual, ele é mais real que o nosso. Então você não percebe, mas algo está acontecendo. Então nessa situação, nós não podemos ser neutros, amém, irmãos? Nós precisamos entender que ainda que o diabo esteja se levantando, nós vivemos e andamos no nome do Senhor, amém? Então, é natural que às vezes você perceba uma oposição, uma resistência. Sabe, uma resistência na sua vida espiritual, uma resistência para vir cultuar. Talvez hoje, chegou a hora do culto, parece que veio algo para impedir você de estar aqui. Acontece, problemas, aparece um vizinho querendo conversar, bater lá na sua porta, alguém te liga, te dá uma má notícia, não é verdade? Criança cai, tem um problema, machuca, aí você já pensa, hoje eu não vou não. Alguém já passou por algo semelhante? Qualquer coisa que acontece, acho que é um sinal, hoje eu não vou para a igreja não, vou ficar aqui em casa mesmo. Meu irmão, é aí que você tem que vir. Nós achamos que só quando as coisas estão bem é que eu tenho que buscar Deus. Não, deixa eu te contar, quando está ruim, é aí que você tem que buscar mais. É aí que você tem que buscar mais ao Senhor. Portanto, sempre que o diabo intensifica os seus ataques, talvez você fale, pastor, essa palavra para mim, o diabo está me atacando em tal área, é porque ele está percebendo que o Senhor está movendo algo na sua vida, querido. Ele está percebendo que algo está acontecendo no mundo espiritual para favorecer e abençoar você. E como é que ele reage? Ele reage atacando você. Amém?
Na verdade, desconfie. Quando está tudo indo muito bem, o diabo nem se levanta, avalie. Você precisa falar: Senhor, eu quero que o Senhor mova na minha vida. Porque o diabo está muito quietinho. Está muito quieto, não tem nenhum problema, nada acontece, nenhum levante. Não, Senhor, eu quero coisas maiores. Aí você vai ver, querido, que às vezes o inimigo vai se levantar para resistir isso. Porque você precisa entender que sempre que você quer avançar, esse lugar que você quer avançar, o inimigo está dominando. Então ele vai resistir. Mas nós avançaremos em nome de Jesus. E por fim, querido, o que fazer no dia mau? Você precisa buscar ao Senhor como nunca. Diga: no dia mau, eu preciso buscar o Senhor como nunca. Fala para o teu irmão, fala para ele aí: no dia mau, busque ao Senhor como nunca. No verso 10 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E depois o apóstolo então diz que nós devemos tomar a armadura de Deus. Então isso significa que quando o dia mau chegar, nós temos que fugir para a presença do Senhor. Pastor, eu estou vivendo um tempo de tribulação, essa palavra é para mim, eu estou num dia mau. O que você tem que fazer nesses dias? Você tem que orar mais, querido. Você tem que buscar mais o Senhor. Amém? Tem que buscar. Então assim, não é possível, você está passando por problemas, dificuldade, mas não se envolve numa célula, no culto uma vez por mês, aí não vai, porque essa é a hora que você tem que se posicionar, meu irmão. Você está percebendo que o inimigo está resistindo, aí você fala: agora que eu vou dar chute na cara do cão, agora que eu vou buscar mais como eu nunca busquei, entendeu? É assim que funciona, é assim que você precisa se posicionar. Mas muitos nesse momento acabam cedendo ao inimigo. Então ao invés de buscar mais, não, vive murmurando, reclamando, ou cede às tentações do pecado, ou se envolve nas coisas do mundo, achando que os prazeres do mundo vai lhe satisfazer. Deixa eu te contar, se você nasceu de novo, esse mundo, querido, não vai te satisfazer mais. Acredite nisso. Não adianta. Você pode fazer o que for, não vai. Só o Senhor te satisfaz. Amém? Por isso que lá em Marcos 14, verso 33, diz assim: e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Aqui está falando do dia mau do nosso Senhor Jesus, amém? Lá no jardim do Getsemane. Ele disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte, ficai aqui e vigiai. Então aqui nós vemos o Senhor enfrentando esse dia mau. Esse dia mau enfrentou com angústia, com pavor, a sua alma triste. Mas é interessante que o Senhor não fica choramingando. O Senhor não fica ali chorando. Não, Ele começa a orar ao Pai e pedir forças ao Pai. Para quê? Para suportar aquele momento. Para conseguir vencer aquele momento. Resistir o mal que queria então de alguma maneira oprimi-lo naquele momento. Aquele era o dia mau do nosso Senhor. E é interessante que nesse dia mau do Senhor, nem os seus discípulos conseguiram ajudá-lo. Sabe, muitas vezes no dia mau você vai se sentir sozinho. E nós precisamos da força de Deus para vencer, amém? Portanto, ao enfrentar um dia mau, em primeiro lugar, você precisa saber que o Senhor está dando oportunidade para você buscá-lo. Pastor, eu estou no dia mau, o que eu faço? Busque mais a Deus, mas busque mesmo, com todas as suas forças. Sabe, medite na palavra, leia a palavra, ore. Vai ter reunião da igreja, pode ser o que for, você participa, se envolve. Porque isso demonstra que você está buscando ao Senhor. O que mais? Vigie e ore para você não ceder às tentações do diabo, às ciladas do diabo. Revista-se da armadura de Deus, pois o diabo, a palavra diz que ele vive ao nosso derredor. É ou não é verdade? Buscando a quem possa tragar.
por isso nós precisamos estar preparados para enfrentá-lo. O segredo está em nos revestirmos das armas da luz, com a armadura de Deus. Não são armas humanas, amém? Mas sim armas espirituais. 2 Coríntios 10, verso 3 e 4. Eu estou encerrando, irmãos. Porque embora andando na carne, não militamos, ou seja, não guerreamos segundo a carne. Porque as armas da nossa guerra não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Então o Senhor Jesus é o nosso melhor exemplo de como resistir no dia mau. Em primeiro lugar, nós vemos que Ele fez algo. Ele se reuniu com os seus discípulos. Olha para cá, querido. No dia mau, não se isole. Fala aí para o seu irmão, não fica sozinho não. Fala para ele. Fica sozinho não. Não fica sozinho. Se você ficar sozinho no dia mau, você deprime. Dia mau é hora de você se unir aos outros. Dia mau é a hora de você se juntar aos outros. Não fique sozinho. O Senhor foi orar, ou seja, nós precisamos buscar a Deus em oração. O que mais? Ele ordenou aos discípulos para que orasse e vigiasse. Orar e vigiar significa orar e congregar. Olha para cá. Dia mau, você tem que congregar mais, participar mais, se envolver mais. Amém, querido? Então o dia mau, ele surge inesperadamente como um ataque do inimigo. Com qual intenção? De nos desanimar, de enfraquecer você. Pastor, estou me sentindo fraco. Talvez está no dia mau. Eu estou para baixo, eu estou desanimado, eu estou me sentindo derrotado. O que você precisa? Você precisa do Senhor, amém, querido? Do Senhor, da palavra do Senhor, da comunhão dos santos. Portanto, fique firme. Se tiver que chorar, chora, mas chora aos pés do Senhor, amém? Na presença do Senhor. Se tiver que gritar, grita, mas diante do Senhor. Tire o foco dos problemas e coloque o seu foco aonde? Em Deus, no Senhor. Com esperança no Senhor, esperando nele, buscando a Ele. Outra forma de nós nos fortalecermos no Senhor é lembrar que lá no céu, o Senhor Cristo está à destra do Pai, fazendo o quê? Intercedendo por nós. Hebreus 7, 25 diz: por isso, também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Diga para o seu irmão, fala para ele, você não está sozinho. Amém, querido? Quando você está lá no seu quarto orando, clamando, o Senhor se levanta por você. Amém? Quando você está passando por lutas, seja no seu casamento, na sua casa, você precisa crer que o Senhor é por você. Você crê nisso? Quando você está num momento ali sendo assediado pelo pecado, tentado pelo pecado, pensamentos constantes, você precisa crer que o Senhor está intercedendo por você, amém? Quando você está com dificuldade na sua célula, ou dificuldade com os irmãos, creia, o Senhor está intercedendo por você. Quando você está diante de uma pessoa endemoniada e não sabe como lidar com ela, creia, o Senhor está intercedendo por você, porque você não está sozinho. Erga sua mão e diga, eu não estou sozinho. Eu sei que o meu Pai está zelando por mim. Joel 3,10 diz, forjai espadas das vossas relhas, de arado e lanças, das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou. Diga, eu sou. Em outras palavras, esteja sempre pronto para o combate, amém, querido? Porque nós estamos numa batalha espiritual. E deixa eu te contar, você só vai ter batalha espiritual aqui nessa terra. Lá na glória não tem mais batalha espiritual. Amém? Então essa é a hora de você resistir, de você ficar firme, de você não desistir, de você não retroceder. Esse é o seu desejo? Fique de pé no seu lugar. Nós vamos ler um texto novamente.
Coloca, por favor. Pode passar, por favor, irmão. Efésios 6, verso 10 ao 13. Vamos ler juntos, amém? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém, querido? Como é que você vence o dia mau? Não desistindo. Olha para o seu irmão, não desiste não, fala para ele. Não desiste não. Olha para outro irmão, fala para ele, desiste não. Não desiste, não para, não retrocede. A sua luta não é contra seres humanos, não é contra carne e sangue, mas sim contra os espíritos malignos, amém, querido? E como é que você se fortalece? Buscando ao Senhor. Erga a sua mão e diga: nesses dias, eu buscarei ao Senhor e vencerei o dia mau. Feche seus olhos, querido. Quero que você coloque agora diante do Senhor. Diante do Senhor. Talvez você nesses dias está passando por um dia mau, por um momento difícil na sua vida. Mas sabe, o Senhor não é contra você, o Senhor é por você. O Senhor não se esquece de você. O Senhor não te abandona, pelo contrário. A palavra diz: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. O Senhor é aquele que zela por você. Oh, o guarda de Israel não dorme, ele não dormita. Oh, aquele que cuida de você não dorme, querido. Ele cuida de você todos os dias, o tempo todo. Oh, aleluia. Por isso, consagre a sua vida ao Senhor nessa noite. Fala: Senhor, eu creio. Fala para Ele que apesar do dia mau, você sabe que é Ele quem te sustenta. Fala para Ele. Apresente ao Senhor aquilo que você está passando, os problemas que você está passando, aquilo que para você são sinais de um dia mau. Presente ao Senhor. E fala para o Senhor que você vai ficar firme, querido. Fala para Ele: Senhor, eu estou enfrentando esse dia mau, mas eu não vou desistir. Eu não vou retroceder, porque eu sei que o Senhor me sustenta. Eu sei que o Senhor é aquele que me fortalece. E no dia mau, eu resistirei ao inimigo e ele fugirá de mim. Fala para o Senhor que você se fortalece nele, que você escolhe se fortalecer nele nessa noite. Oh, sim, Senhor, essa é a nossa escolha.